e a namorada, a esposa dele, eu não sei, eles são presbiterianos. Temos outros amigos em comum também da presbiteriana, o Helenísio. Acabei de descobrir esses dias que vocês são da mesma igreja. E eu estou com muita expectativa, primeiramente em Deus, irmãos, porque é Ele quem realmente supre no sobrenatural. Mas é um cara que eu tenho certeza que hoje vai contribuir muito com o nosso conhecimento. Então, eu só te dou um único conselho: ouça, apenas ouça. Amém? Fica à vontade. Olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar aqui numa conferência tão maravilhosa, já cheia do Espírito Santo, e poder falar com vocês um pouco mais sobre a obra do Espírito Santo, sobre o avivamento. É realmente um grande prazer. Quero agradecer a Ralph por ter me convidado, e agradecer muito, sabe, que sou muito grato a Deus pela sua vida, por toda a obra e o ministério que o Senhor tem feito através de ti. Muito obrigado. E vamos falar um pouco também sobre as últimas chuvas, né? E graças a Deus parece que foi uma coisa profética, já estava chovendo quando eu cheguei aqui, então o poder profético hoje aqui está forte. E eu gostaria de falar hoje aqui para a igreja um pouco mais sobre o verdadeiro avivamento. O que a Bíblia pode nos ensinar sobre o que é o avivamento de Deus? E avivamento é uma palavra que chegou na boca da igreja, na igreja brasileira recentemente, e todo mundo fala quando vai ser um grande avivamento. Mas eu gostaria de falar com vocês um pouco essa noite sobre o que é o avivamento nos moldes do Espírito Santo. O que Deus entende por avivamento. E para isso, vamos abrir aqui, claro, nossas Sagradas Escrituras, o livro escrito pelo próprio Espírito Santo, no livro de Atos, Atos 2. Glória a Deus. Atos 2, a partir do versículo 14 ao 21. Para o pessoal abrir. Quem achou diz glória a Deus? Glória a Deus. Certo? Então vamos ler aqui, vai ser do 14 ao 21, que é o discurso de Pedro após o Pentecostes, em que diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os estes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinhos pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos sonhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa aqui é uma das palavras, uma das passagens mais fortes que tem na Bíblia quando vai falar de avivamento, em que Pedro está anunciando para todos os judeus o seguinte: o avivamento que vocês todos esperavam finalmente chegou. Aqui a gente tem até uma música bastante conhecida, que não vou cantar, mas está falando em fazer aquilo que um homem fez, em fazer, que justamente vai falando sobre o avivamento de Joel, que é esse grande derramamento do Espírito em que Deus ele prometeu para todo Israel. Isso para o povo judeu era uma expectativa muito forte, por causa que isso sempre tem a ver com o dia do juízo do Senhor. O avivamento é sempre uma voz profética para o povo se arrepender, porque o rei está voltando. E
quando o rei está voltando justamente para o juízo. E os judeus, Pedro está passando justamente esse sinal, que o avivamento, os últimos dias do Senhor, finalmente está chegando. Aquele Jesus que eles crucificaram, Deus os venceu e Cristo de tudo e de todos. Ele um dia vai voltar, justamente para julgar todas as nações. E o avivamento, Pedro está querendo dizer aqui para o povo que, se o Senhor está voltando, a gente tem que estar preparado para essa vinda do Senhor. O avivamento não serve simplesmente para benefício próprio. O avivamento não serve simplesmente para enriquecer uma igreja. O avivamento não serve somente para as pessoas mostrarem para o mundo, mostrar para o mundo pagão, falar: "Ei, pessoal, tá vendo? O nosso Deus, ele simplesmente existe, olha só para a gente, olha só como a gente está crescendo em números, olha só como a gente está prosperando." Não, Pedro está querendo falar com a profecia de Joel, de que o avivamento do Senhor é feito para trazer também um juízo. E o povo tem que ficar preparado com o juízo. E das primeiras características que Pedro ele traz é o seguinte, que é justamente que homens e mulheres eles profetizarão. Essa questão aqui para os judeus uma coisa, e para nós hoje tem que ser uma coisa que tem que aquecer o nosso coração e acima de tudo tem que trazer temor e tremor. Porque um rabino disse uma vez que um profeta, pela sua própria natureza, ele tem que ser uma figura trágica. Porque enquanto o pensamento de todo mundo é sempre a autopreservação, para o profeta de Deus, o último pensamento na sua cabeça tem que ser a autopreservação. Um profeta de Deus, ele não pensa muito bem o que essas pessoas vão pensar de mim. Ou então pregar naquele lugar lá muito perigoso. Ou então, será que essas pessoas elas merecem realmente o evangelho? Não, um profeta de Deus é aquele que simplesmente tem que se ocupar diante do Senhor, o único Deus verdadeiro, e falar que seja feita a tua vontade e não a minha. Enquanto Pedro está querendo dizer aqui que no verdadeiro avivamento de Deus e que vão surgir profetas, tanto homens e mulheres, ele está querendo dizer justamente essa questão, que a vontade de vocês não vai ser realmente feita aqui, mas a vontade do Senhor vai prevalecer. Vocês serão profetas de Deus, vocês serão representantes de Deus para onde vocês estão indo. Afinal de contas, como nós lemos aqui, e como Joel, ele falou na sua profecia, não é simplesmente qualquer espírito que está derramando. Está escrito bastante claro, meu espírito. Ou seja, o avivamento não é uma coisa que simplesmente possa ser produzido pelos seres humanos. A gente não consegue produzir derramamento do espírito. A gente não pode manipular Deus. O avivamento é simplesmente uma obra soberana e totalmente de Deus. Deus derrama o seu espírito onde Ele quer. E isso independe da vontade do ser humano. A gente não consegue produzir avivamento. E Pedro está falando aqui quando Deus ele realmente decide trazer avivamento para as pessoas começam a fazer coisas que realmente não faz sentido para as outras pessoas. Avivamento, quando ele é produzido, muitas pessoas que estão do lado de fora da igreja e vendo esse movimento é capaz de olhar para a gente e achar que somos loucos. Muitas vezes até mesmo bêbados que estamos falando coisas que eles realmente não entendem. Isso vai realmente trazer uma grande estranheza. Só que aqui Pedro está falando que mesmo que as pessoas não estão entendendo direito o que está acontecendo e pode até mesmo zombar da gente, porque a gente está fazendo tais essas coisas que para o mundo pode ser uma loucura, mas para Deus é a verdade. É isso que Pedro vai querer dizer que também é o papel do profeta. Ou então a gente não lembra de casos de profetas no Antigo Testamento, como Oséias. Imagine isso, irmãos. Deus pediu para um homem ele casar simplesmente com uma prostituta. Olha só o que Deus está falando para a gente quando fala que a gente vai ser profeta. A gente sempre é costume de falar, ei profeta, ou então chamar os irmãos de profeta, ou então falar, tudo bem que eu sou um profeta de Deus, sou uma profetisa. Só que a gente vai ler na Bíblia o que realmente é um profeta e a gente vê que muitas vezes aos olhos do mundo é realmente uma coisa agradável. Imagine quantas piadas que o profeta às vezes ele teve que escutar, justamente que Deus ele queria trazer um redirecionamento para o seu povo. Imagine, por exemplo, profetas como Jonas, em que Deus pediu para ele pregar em Nínive. Imagine Deus está falando que nós seremos profetas, assim também como Jonas foi profeta. Imagine se Deus chamasse a gente para ir pregar em lugares remotos, ele pregar
em lugares como Nínive, que eles tinham prazeres em arrancar as 2 pernas das pessoas, arrancar um braço e deixar somente um braço para cumprimentar a pessoa. De nada por ter de matar. Assim, os ninivitas, eles tinham o costume de fazer isso, de torturar e matar as pessoas. E ainda assim Deus falou para Jonas: agora eu quero que você vá lá e profetize a palavra de salvação para esse povo. E é isso que Deus ele começa a fazer no avivamento. Ele vai pedir para a gente fazer coisas que realmente não vai fazer nenhum sentido. Essa voz que simplesmente vem do deserto e clama: arrependei-vos, causa que é chegado o tempo de Deus. Isso é simplesmente uma das maiores loucuras que a gente pode fazer. E Deus está falando aqui que esse dom, esse profético, vai ser simplesmente para algumas pessoas, não. Ele deixa bastante claro que vai ser para homens e para mulheres. Isso aqui para a cultura judaica, para hoje, é uma coisa muito difícil ainda de entender, por causa que sempre tem essa questão assim, dos profetas, sempre é os homens. Existe realmente poucas profetisas na Bíblia. Só que Deus está falando aqui que o verdadeiro avivamento do Senhor não vai ser simplesmente para um grupo específico, vai ser para também homens e mulheres, ou então numa linguagem mais de Gálatas, que também vai ser para judeu e para não judeu, vai ser também para os escravos e vai ser para libertos. Todos aqueles que são da Igreja de Cristo terão um único papel e um único compromisso, que é justamente ir para os lugares e profetizarem. E profetizar não é simplesmente você chegar em algum lugar e falar palavras de sorte, ou então falar: eu profetizo que esse ano você vai ganhar o seu carro do sonho. Ô irmão, você está solteiro faz tanto tempo, né? Eu profetizo que esse ano você vai encontrar o seu varão, você vai encontrar a sua varoa e finalmente vai desencalhar. Quem crê diz glória. Aí o pessoal grita: ei, glória! E pensa: ó, tá vendo? Esse é o profeta de Deus, porque ele está falando coisas que eu quero ouvir. Irmão, eles sabem que você vai ver sempre na questão de toda a Bíblia que profeta muitas vezes aqueles, e sempre aqueles que justamente vai falar o que o povo não quer ouvir. Então vamos lembrar o que Jesus diz. Quando ele está falando para os fariseus, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Por causa que Pedro está querendo dizer aqui o seguinte: ele está falando isso também para o povo de Jerusalém. Ele falou: Jerusalém, Jerusalém, eles matam seus profetas. E eles continuam matando seus profetas. Eles acabaram de matar o maior de todos os profetas, que era o Messias. E ele também está falando: eles matam profetas, né? Só que o avivamento de Deus vai começar. E a primeira coisa que o avivamento de Deus chega, quando o Espírito Santo derrama, é justamente uma coisa: agora vocês vão profetizar. Agora imagine que o povo vai pensar: como assim? Ele está me falando que justamente o profeta ele é uma figura prática, que vai falar o que Deus quer falar, mas não é o que o povo quer ouvir. O profeta geralmente tem que ficar fugindo de um lado para o outro. Geralmente ele é perseguido, geralmente ele é odiado. Ele é simplesmente aquele que vai ser ignorado por todos. Ele nunca vai ser lembrado na sua geração. Você está pedindo para que eu seja um profeta? E Pedro está querendo dizer que sim, por causa que o Espírito Santo do Senhor que vai fazer essa obra. Não existe obra missionária se não houver profetas. Somente profetas são missionários, somente missionários podem fazer uma obra vívida da igreja. Não existe simplesmente a profecia em quatro paredes. Isso também sim existe, mas profecia é justamente aquele que vai para o mundo e não importa para quem quer que seja, não importa se a pessoa é cristão ou não, se a pessoa é muçulmana ou não, se essa pessoa vai te odiar, se vai amar, não. O profeta é aquele que simplesmente vê alguém, então vê uma sociedade perdida e não consegue se conformar com o mundo em que não conhece Jesus Cristo. Um profeta é aquele que olha para o lugar mais remoto, que nenhum homem conheceu, nenhum homem sensibilizado pisou, onde as pessoas podem ser as mais severas do mundo com puro ódio. Mas o profeta é aquele que fala que não consegue dormir, não consegue descansar. Como, por exemplo, o profeta Jeremias, que vai dizer: meu coração, fica muito nervoso, por causa que já ouviu o som das trombetas. Ele fala que não consegue dormir, não consegue fazer nada, por causa que o coração dele já ouviu o alarido das trombetas e ele não consegue fazer mais nada a não ser simplesmente falar a vontade do Senhor. É isso que o Espírito Santo ele derrama na vida de uma pessoa. A pessoa não consegue mais fazer nada a não ser falar do amor de Deus, além de falar do amor de Cristo e chegar para todas as pessoas e falar para elas se arrependerem. E isso aqui é justamente o espírito de profecia que Deus ele quer derramar sobre uma nação. Se a gente fala que realmente
quer um avivamento, se nós queremos realmente um pouco dessas últimas chuvas, se a gente quer realmente receber um pouco da dose do Espírito Santo e fazer cumprir um dos versículos mais lindos que em toda a Bíblia, que está em Efésios, que diz que nós podemos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Nós, seres mortais, pequenos, nós podemos ser cheios de toda a plenitude do Deus que é santo, santo, santo. E quando isso finalmente acontece, nós não conseguimos fazer mais nada, nós não conseguimos olhar para mais nada, não conseguimos ver o pôr do sol, ver o nascer do sol, não conseguimos ver mais nada a não ser que tudo tem um pouco da glória dele. E quando nós conseguimos ser cheios de toda essa glória de Deus, quando simplesmente transbordar da gente de glória em glória, e nós simplesmente viramos essa boca profética para uma nação, ou então seja até mesmo às vezes para o nosso vizinho, que às vezes você percebe que você pode ver ele todos os dias, mas se você está cheio do Espírito Santo, ele chega um dia você percebe que ele está cansado, ele passou um momento difícil, talvez ele brigou com a esposa, teve um problema no trabalho, aquela boca profética. É sinal que você é cheio do Espírito Santo, que você vá lá e possa consolar ele, que você possa realmente ser um representante de Cristo, aquele que simplesmente tem um temor pelas pessoas, uma paixão pelos perdidos, e possa ir até essa pessoa e consolar. Então esse papel profético em que Deus requer de uma nação para o verdadeiro avivamento, não é simplesmente simplesmente um vidente, aquele que diz para o povo: olá, tudo bem, por causa que eu tenho certeza que no seu futuro você vai ser muito rico. Se você crer, levanta a mão e diz glória a Deus. Não. O profeta também é aquele que gosta de gente. O profeta é aquele em que simplesmente vê umas pessoas assim na igreja, vê que essas pessoas que estão desmotivadas, que às vezes vê que aquele amigo seu já tem uns 3 domingos que não aparece no culto, aí você vai lá com uma voz profética e liga para ele e pergunta: fulano, por que você não está mais na igreja? Estou sentindo sua falta. Vamos fazer o seguinte, por causa que agora eu vou na sua casa, vou te buscar, depois do culto a gente vai comer aquela pizza por minha conta. Às vezes isso aqui não parece ser uma questão assim, de entendimento de humano, essa questão de preocupar com o outro, muitas vezes mais do que consigo mesmo. Só que Deus está falando aqui: não, isso aqui é um papel de um profeta, esse aqui é o verdadeiro avivamento. E quando a gente começa a pensar mais nas coisas de Deus do que nas nossas próprias coisas, nós começamos a ser simplesmente odiados por outras pessoas. Por causa que quem fala isso é Chesterton. Ele vai falando o seguinte: porque quando o mundo ele está tão rebelde, um pouco só de obediência vira simplesmente um grande escândalo. Então, quando a gente começa a agir como uma boca profética, como sendo realmente profetas de Deus, nós desencadeamos simplesmente o ódio de todas as nações. E Apocalipse vai deixar isso bastante claro, em que vai dizendo que uma medida que a igreja ela vai crescendo, à medida que a igreja vai profetizando, vai crescendo a ira para as nações. Quanto mais nós vamos proclamando que Jesus Cristo é o único caminho, é o único Senhor, todos aqueles que não têm um coração contrito para o Senhor vai simplesmente ficando com ódio e raiva, por causa que arrependimento é a única esperança. E a última coisa, uma sociedade que ama o pecado quer simplesmente ouvir essa palavra do arrependimento. Não é à toa em que o próprio Cristo, quando ele vai falando das 7 igrejas, ele vai dizer também da questão de Jezabel. Jezabel, quando todo judeu vai ouvir o nome dela, sempre entende uma coisa: é a voz maligna que mata os profetas. Jezabel é sinônimo de um levantamento do que quer calar uma voz profética de uma nação. Então, Deus, em Apocalipse, ele está querendo dizer o seguinte: não, as nações vão sim levantar para odiar a igreja. A igreja, por sua própria natureza, ela vai ser odiada justamente por amor ao meu nome. Causa que, como João ele vai dizer, causa que em Cristo ele veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele era a luz que resplandece nas trevas, e as trevas elas não gostam da luz. Então, quando realmente somos profetas e falamos da luz que veio ao mundo, que veio resplandecer sobre tudo, que veio para resplandecer sobre o homem, toda a luz.
aqueles que realmente amam as trevas, aquele que realmente gosta de viver uma vida de promiscuidade, de viver uma vida daquele jeitinho brasileiro, que chega na prova, a pessoa cola, ou então aquela pessoa que não tem assim, nenhum de decência para nada, e começa a ouvir uma voz profética e fica falando, não é desse jeito, você não pode fazer isso, você não pode ficar tratando sua esposa desse jeito, você não pode ficar tratando seu marido desse jeito, e simplesmente chega para as pessoas, você está condenado a uma pessoa destina ao inferno, mas existe um único caminho, existe um único Senhor. Esse Senhor é Jesus Cristo de Nazaré, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E simplesmente essa verdade vai sempre desencadear o ódio para com todas as pessoas. Quanto mais existem profetas, quanto mais existe o derramamento do Espírito de Deus sobre uma nação, o que mais vai acontecer também vai ser justamente essa perseguição para calar essa voz profética, como a gente viu em torno de todo o Antigo e do Novo Testamento. E como eu disse, é por esse motivo que Jerusalém, Vitória da Conquista, Brasil, Bahia, em todos os lugares, eles sempre vão querer matar os seus profetas, porque eles nunca vão querer ouvir o que Deus ele realmente quer dizer. E isso às vezes para nós, quando a gente fala, Daniel, isso mesmo que você está falando que é um avivamento, quando você fala quando Deus ele vai derramar o Espírito dele sobre nós, e nós realmente fomos profetas para o povo, nós vamos ser odiados, nós muitas vezes vamos ser rejeitados na nossa própria casa, vamos ser rejeitados no nosso próprio lar. Isso que você está querendo dizer, eu estou falando que sim. Sim, muitas vezes nós vamos ser odiados sem nenhum motivo, nós muitas vezes, por causa do avivamento de Deus, não vamos ser compreendidos. Às vezes, a gente vai conseguir nem falar nada, porque vai ser tamanha a ira das pessoas em cima da gente, pelo nome que a gente carrega, pelo nome que está acima de todo nome, que simplesmente a gente vai conseguir mais fazer muitas coisas. Quando o avivamento de Deus chegar, eu tenho completa noção que infelizmente muitos vão perder os empregos, muitos vão ter casamentos acabados, que o povo não vai conseguir entender, porque a pessoa está desse jeito, que essa pessoa ela tem um amor tão grande por Cristo. Eu tenho completa noção disso. E quando a gente vê na questão do Antigo Testamento, grandes profetas que foram sim avivalistas do seu tempo, a gente percebe também o ódio que foram desprezados sobre eles. E como Jesus mesmo vai dizer, o impacto do maligno que quer calar a voz profeta continua para sempre. Ele começou desde Abel, o derramamento de Abel, até mais tarde com o derramamento de Zacarias, que é sempre essa questão vai carregar com ódio. E a gente vê grandes personagens como, por exemplo, Isaías, que é um dos grandes profetas, e a tradição judaica vai dizer que ele foi partido ao meio como um serrote, justamente por causa que ele era um profeta de Deus e a nação não conseguia suportar as verdades que ele dizia. Como a gente vê também na questão de Hebreus. Só que o autor de Hebreus ele vai olhar para esses avivalistas, essas pessoas que tiveram cheios do Espírito Santo, e vão dizer o seguinte: essas pessoas foram torturadas, o mundo tentou calar a voz profética delas, e por muitas foram recusadas. Tem muitas pessoas que eram cheias do Espírito Santo e a gente não faz a mínima ideia quem essas pessoas foram. Só que para Deus, essas pessoas, de vocês, o mundo não era digno dessas pessoas. O avivamento que essas pessoas elas tinham dentro de si, essa voz profética que elas tinham dentro de si, esse amor por Deus que eles tinham, realmente fazia que essas pessoas não fossem, de que vocês, o mundo, não fossem dignos dessas pessoas. Imagine que honra deve ser o próprio Deus olhar para você e falar o seguinte, de que o mundo não era digno de você, justamente pela essa voz profética que você carrega, justamente por ter Deus ter derramado o Espírito Santo sobre você, e a única coisa que você consegue fazer de dia e de noite é pregar o Evangelho. A gente vê em casos como, por exemplo, um dos maiores profetas, dois dos maiores profetas, um deles é João Batista. O João Batista ele realmente estava preparado para o verdadeiro avivamento. A não ser disso, por causa que ele anunciava a vinda do próprio Messias, ele foi aquele precursor, foi aquele que veio antes de Jesus Cristo. Ele é mesmo um dos maiores profetas. É tanto que Jesus vai dizer que nenhum era maior do que aquele senhor João Batista. E vocês lembram como acabou a história de João Batista?
é aquele que se importava tanto com as coisas de Deus, que não sobrava nem um tempo para se importar com as coisas dos homens, a ponto de chegar para um líder civil e falar para ele: ó, você está casando desse jeito, só que esse jeito que você está casando não agrada a Deus. E o que aconteceu com ele? Teve a cabeça decapitada. E sim, ele sabia que isso poderia acontecer. Só que esse aqui é um avivamento que estava começando. Ele realmente tinha um Espírito Santo dentro dele, e realmente não se importava com isso. E nós vimos também o maior dos profetas, que é o próprio Jesus Cristo. Aquele que, justamente, por chegar para uma nação e pregar toda hora sobre arrependimento, sobre que o reino de Deus ele está chegando. E também o que Joel ele quer para nós, como que homens e mulheres vão carregar também o legado de Jesus Cristo. E assim como ele, se nós formos pelo menos considerados dignos de ser crucificados em nome dele, se nós formos pelo menos achados dignos de ele sofrer de alguma forma em nome de Jesus Cristo, isso realmente vai ser um privilégio para a gente. Então a gente percebe que realmente o quão tocante é essa questão de realmente ser profeta. A gente percebe que o avivamento ele não é simplesmente um mover de um Espírito Santo, que não é necessariamente Deus, e simplesmente cai. Às vezes a gente chora, a gente rola, a gente fala em línguas, vai falando lá, tá vendo? O avivamento de Deus está começando. Só que Pedro está falando, assim, o Espírito Santo de Deus vai derramar. E das primeiras características vai ser que homens e mulheres profetizarão. E vamos falar um pouquinho do segundo tópico, também no versículo 17. Em que depois que ele fala, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou seja, o próximo é, vossos jovens terão visões. Amém? E, de novo, visão também é igual do espírito profético, é uma coisa que todo mundo pensa que a pessoa é tipo as visões da Raven. Quem já assistiu as visões da Raven? Todo mundo pensa que é igual daquele jeito. Você está andando na rua e simplesmente para, aí tem uma visão, pensa que o Espírito Santo no dom de visão faz a mesma coisa. Tem gente que acha que é igualzinho. Só que dentro desse contexto, o que o profeta Joel ele quis dizer quando escreveu isso, e o que Pedro também estava querendo interpretar disso. Historicamente falando, visão para os judeus era sempre também um presságio da ira de Deus. Que visão era simplesmente também mais um preparador para o caminho, também para a vinda do Senhor. Quando se você for lhe perguntar hoje para qualquer judeu ortodoxo, perguntar para ele qual é o maior visionário da Bíblia, que para eles são o Antigo Testamento, eles vão dizer que é Zacarias. E Zacarias mesmo é o maior desses caras assim, dos profetas, também é profeta, mas também dessa pessoa assim, visionária, simplesmente. E se vocês forem conversar com eles, vão perguntar, sim, por que você acha que na profecia de Joel e nos últimos dias também falam que os nossos jovens terão visões? Eles vão dizer o seguinte, sempre com uma coisa, que os jovens serão aqueles que vão ter mais trabalho, por causa que ninguém tem mais trabalho do que aquele que tem visão. Porque se você recebeu uma visão, tudo bem, só que visão você não guarda ela somente para si. Se Deus ele te deu uma visão de alguma coisa, você não pode ficar guardando somente para si, que não é assim, nos moldes bíblicos, não é desse jeito que a coisa toca. Deus não te dá alguma coisa para você ficar somente para si. Quando ele vai falando que os jovens terão visões, ele está dizendo que os jovens são aqueles que terão mais trabalho, por causa que Deus está confiando para eles um ministério, que é você pegar as coisas do alto, você pegar os mistérios de Deus e conseguir desenvolver para com todas as pessoas. É você traduzir os mistérios de Deus para uma sociedade, e no geral, uma sociedade caída. Então ele está falando o quê? Que os jovens serão aqueles em que Deus muitas vezes vai confiar simplesmente os mistérios, os oráculos de Deus, que antes eram somente confiados para os anciões, aquelas pessoas que tinham barbas brancas, aquelas pessoas mais velhas e tudo mais. E Deus está querendo dizer aqui o seguinte, que
que no verdadeiro avivamento, os jovens eles vão receber também de parte desses mistérios de Deus. Aquelas coisas que outrora era somente aceito e dado para algumas pessoas muito específicas, mas agora Deus vai dar também para os jovens. Jovens agora eles vão ter simplesmente visões como a gente já leu em Apocalipse, que João ele é simplesmente o maior visionário que tem. Olha tudo aquilo que Deus o revelou. Simplesmente para ele, olha só a responsabilidade que alguém tem de receber visões sobre a consumação de todos os séculos. Essa responsabilidade de passar para as pessoas justamente qual é o fim de todas as coisas, qual é a real necessidade e o poder de Deus. E agora Pedro está querendo dizer que no fim dos tempos, com a vinda do Senhor, que Deus vai trazer um juízo por todos, e uma das maiores responsabilidades vai ser também para os jovens. E quando a Bíblia fala que os jovens, aqui não está querendo dizer aquele cidadão médio de 20 anos, tudo bem, que é considerado jovem. Não, jovem aqui na cultura judaica era simplesmente às vezes meninos de 12 anos. Meninos de 12 anos também já é considerado jovens aqui. Então Deus vai falando que até mesmo para os pequenos, que muitas vezes não têm uma responsabilidade, às vezes dentro de casa, que hoje estaria entre na sexta e na sétima série, e Deus está querendo dizer aqui que para essas pessoas Ele vai confiar mistérios de Deus, que muitas vezes aquilo que nenhum olho viu, às vezes nem aquele que o ouvido ouviu e que jamais adentrou no coração de nenhum ser humano. Às vezes uma criança que nasceu num lar que não é cristão e simplesmente que o pai e a mãe é ateísta, eles vivem nessa comunidade longe de Deus, e simplesmente, às vezes um amigo na escola, em algum lugar, ele ouviu falar de um homem chamado Jesus de Nazaré, e esse nome entrou no seu coração e transbordou de amor. Ele às vezes começou a sentir uma necessidade enorme de falar desse Deus, e às vezes até mesmo através de seus sonhos, que em alguns lugares mais remotos isso é comum, é para o próprio Deus se revelar a ele. Em grandes países muçulmanos, em que a leitura da Bíblia é completamente proibida, onde você pode achar com qualquer pedaço das Sagradas Escrituras, você é martirizado, e muitos jovens eles cresceram num lugar em que desde a barriga da sua mãe eles são ensinados a odiar cristãos, mas simplesmente quando eles estão dormindo numa noite aparece um sonho para eles, uma visão de um homem chamado Jesus e pergunta para eles: ei, você, por que você me persegue? Você sabe quem eu sou? Eu sou o Senhor. E simplesmente eles acordam, às vezes meninos de 12, 13 anos, meninos também às vezes até mais jovens, caso que eles tiveram essas visões, tiveram uma experiência com o Senhor que realmente não é comum de acontecer, e eles vão chegar para os seus pais e vão dizer: eu não quero mais viver uma vida desse jeito, eu não sei porquê, mas simplesmente esse Jesus ele apareceu para mim. Eu realmente tive uma visão desse chamado Jesus, que aquele povo de lá tanto fala, e simplesmente ele chegou perguntando para mim porque eu odiava tanto ele, tirando que a única coisa que ele me dava era amor. E simplesmente as pessoas não conseguiam entender, os pais não conseguem entender, uma sociedade que rejeita o Evangelho não consegue entender, causa que Deus ele está nos últimos dias, o verdadeiro avivamento, dando visões para jovens. Às vezes visões falando que o futuro já está se aproximando, o tempo se cumpriu, e a única saída é nós simplesmente arrependermos, nós simplesmente irmos para o nosso lugar secreto, dobrar nossos joelhos e adorar o Senhor em espírito e em verdade. E os jovens eles estão cada vez mais tendo esse intuito que muitas vezes adultos, às vezes 70, 80 anos, não estão tendo, mas alguns jovens que Deus está confiando esse ministério para os jovens. Que não é difícil a gente ler em muitos lugares em que podemos dizer que está tendo sim o derramamento do Espírito Santo. Uma vez eu já ouvi em que no Afeganistão, quando ele foi tomado pelas forças muçulmanas, simplesmente entraram um bocado de gente numa igreja assim, igual essa que nós estamos, só que ela estava embaixo da terra, escondida, e estavam lá quietos, tudo mais, lendo um pouco da Bíblia e orando para Deus os proteger. E os muçulmanos encontraram eles,
E nesse momento tinha um irmão, um telefone com outro irmão brasileiro, e ficar falando, pedindo assim: vocês podem orar pela gente, caso que está num momento difícil. Nesse momento no telefone chegou simplesmente uns muçulmanos, apontaram para eles as metralhadoras e falaram: aqueles que não renunciarem ao nome de Jesus, esses serão mortos. E uma das coisas mais impactantes que eu lembro quando eu vi esse vídeo, foi que estava na legenda, ficou falando como fosse uma voz de um menino de 5 anos. Ele estava falando, ele estava segurando a mão da mãe dele e falou: mãe, não se preocupe, eu não vou negar o meu Senhor. Então é justamente essa paixão, simplesmente, que nossos pequenos, os jovens, Deus está derramando sobre eles esse espírito de visão. Por causa que nós muitas vezes não conseguimos entender, porque uma criança, às vezes de 9 anos, ela prefere ser queimada viva do que negar o nome do seu Senhor. Nós vemos, às vezes, homens de 50 anos trocando, que nasceram em lar evangélico a vida toda. Muitas vezes são pastores, muitas vezes são cantores, são presbíteros, são diáconos, e simplesmente largam a vida toda por causa de uma mulher que não era sua esposa, largam tudo por causa de desvio de verba, largam tudo por coisas tão pequenas e fúteis. Mas nós vemos pequenos, nós vemos jovens, homens e mulheres, meninos, crianças, que na maioria das vezes nem chegam a entrar na puberdade, e estão lá, sendo oráculos de Deus para uma sociedade caída. E Deus está falando que esse aqui é um verdadeiro avivamento. Essas aqui são as verdadeiras pessoas que estão tendo visões. E quando a pessoa tem uma visão simplesmente do reino de Deus, ele compreende que só existe uma pessoa que está sentada está sentada no mais alto sublime trono, e ele reina sobre de todos e de todos. Não importa a perseguição que você está tendo, a única coisa que você quer é agradar ao seu Senhor. E é isso que o Apocalipse ele também quer ensinar para a gente. Que quando as igrejas receberam a carta de Apocalipse, eles também perceberam isso. E por isso que a igreja primitiva ela absorveu. Porque Nero está simplesmente nos perseguindo, ou então qualquer outro imperador romano, ele simplesmente está odiando o nosso povo, nós simplesmente somos odiados, ou então como nós cantamos aqui, jogaram a gente no Coliseu, jogaram a gente no meio de leões, e é dito também na história que muitas vezes tiveram que cortar a língua dos crentes, porque até mesmo quando estavam sendo torturados, eles não paravam de cantar glórias ao seu Senhor. E um desses grandes motivos era justamente por ter certeza que o livro de Apocalipse é real, porque não importa quem está assentado nesse trono humano, porque existe somente um rei, e o rei ele está voltando. Esse rei ele está no céu comandando de tudo, à nossa espera, e na sua corte está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e é ele que simplesmente nós servimos. Então não importa o que o mundo vai fazer com a gente, nosso reino não é desse mundo. Nós não realmente importamos com essas coisas, vão ser odiados, vão ser amados. A única coisa que importa é que alguém tem uma visão de que Deus é soberano, e nós cremos nisso. Nós simplesmente agarramos nessa verdade, agarramos nessa palavra, e por isso também Deus vai dizer que os jovens terão visões. Os jovens também vão ter os olhos abertos e vão contemplar a glória de Deus. E isso que para eles também, que tudo para eles vão se importar. Vamos, no versículo 17, para a outra parte, em que diz: vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Para um lado, os jovens eles estão recebendo essas questões de visões, essa questão do plano de Deus, uma visão, como posso dizer assim, até mesmo do reino espiritual, de que Deus ele continua sendo soberano, Deus está sentado no trono. Joel ele diz, e Pedro também vai dizer, de que os nossos velhos eles sonharão. Em outras palavras, a esperança de Deus ela vai continuar. Todas as pessoas, não importa da sua idade, se Deus ele tem uma promessa na sua vida, Deus ele vai cumprir. Até mesmo que muitas vezes essas tem Deus que às vezes não possa aparecer. Até mesmo se você tiver uma idade bem avançada, você for estéril, e Deus vai te falar: eu vou te dar um filho, ele vai te dar um filho. Isso não chega
isso não tem discussão, por causa que, como a gente lê em Números, vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando está dizendo que nossos velhos, eles sonharão, está querendo dizer que eles também vão receber a promessa de Deus, eles também fazem parte da promessa de Deus. E se você voltar a conversar com aquele seu amigo judeu e perguntar para ele, simplesmente de um grande sonhador, se eu for perguntar para ele de um grande sonhador do Antigo Testamento, quem vocês acham que ele vai falar? Você fala do sonhador no Antigo Testamento, quem vocês lembram? Eu sei. Simplesmente é aquele sonhador. E se vocês forem ver, e quando Deus está falando, porque os velhos, aquelas pessoas já cabelo grisalho, eles serão sonhadores. Igual, por exemplo, a José, porque isso também é uma coisa extraordinária do avivamento de Deus. Por causa que José, ele passou por tudo aquilo que ele passou. Os irmãos também simplesmente o odiaram, quiseram matar ele, graças a seu irmão ajudar, não mataram ele, se jogaram ele no fosso. Aí veio umas pessoas também que não davam a mínima para ele, que não era da sua família, pegaram ele, foi vendido como escravo, ele ficou sem escravo, ele conseguiu depois um emprego bacana, ele falou, agora sim. Aí depois, porque ele não quis pecar contra Deus e ter relação fácil com uma mulher que não era sua, ele foi jogado numa prisão, isso passa um tempo. Aí ele ficou nessa prisão, mas sem pensar que em nenhum momento José, ele também murmurou, em nenhum momento. O espírito de murmuração não passou nenhuma vez, justamente por um único aspecto, porque ele tinha uma promessa de Deus na sua vida. E quando a pessoa tem uma fé tamanha em que você sabe que o Espírito de Deus está sobre você, você tem uma promessa de Deus na sua vida, você sabe muito bem que o mundo pode girar ao contrário, o meteoro pode cair do céu, o sol pode se apagar, mas se você tem uma expectativa de Deus na sua vida, Deus vai se cumprir. E aqui está falando que nos últimos dias, até mesmo os mais velhos, eles vão poder ter essa confiança. Aqueles que já estão cansados, aqueles que já combateram o bom combate, às vezes aquele senhor que ficou aquele que foi pastor por uns 50 anos, aquela pessoa que já fez infinitos casamentos, já fez infinitos enterros, às vezes aquele senhorzinho que cresceu na Assembleia de Deus, ficou usando quase o mesmo paletó, quase no Rio de Janeiro, há quase 50 anos, correndo de um lado para cá, atendendo irmão. Então às vezes aquela senhorinha que às vezes dá 4h30 da manhã, às vezes assim ela levanta e simplesmente assim ela quase não consegue ficar de joelho, que já está com dor na coluna, simplesmente ela se ajoelha, ela fica lá, simplesmente adorando o seu Senhor. Aquela que às vezes tem mais vigor do que muitos jovens, né? E se você for ver em reuniões de vigílias assim, muitas vezes você percebe que sempre tem um dia, sempre tem um senhor, uma senhora, que eles sempre estão lá, são sempre há 50 anos, assim, mais de 60 anos, sempre lá, firmes na fé. E Deus está querendo dizer que no avivamento, Deus vai realmente trazer esperança para essas pessoas. E o avivamento não é simplesmente, não vai ser algo vazio e somente para os jovens, para as pessoas. Aqui Pedro está querendo dizer que quando o Espírito do Senhor, que Deus ele diz, meu Espírito, ele vai derramar sobre toda a carne. Eu não importa se você é homem ou mulher, se você é jovem ou idoso, Deus tem um plano para você. Você não vai ficar fora nessa questão do avivamento. Deus vai derramar o Espírito sobre você. Aquela questão de você ser cheio de toda a plenitude de Deus vai cair sobre você e você vai ter um papel certo no reino de Deus. Às vezes a pessoa passa na igreja muitos anos e a pessoa às vezes fica desanimada, ela não sabe muito o que fazer. Às vezes ela queria cantar, só que a voz dela é de taquara rachada. Se a pessoa cantar, a igreja sai. Às vezes a pessoa, então vou pregar. Só que chega na frente assim também, fica trino, começa a suar e não consegue também pregar e tudo mais. E a pessoa olha para um lado e para o outro e fala, Senhor, eu quero servir você, simplesmente eu não sei mais o que fazer. O Senhor, o que eu posso fazer para te servir? E aqui ele está querendo dizer o seguinte, que aos que Deus ele vai derramar o Espírito sobre todos vocês. Não vai ter ninguém aqui que vai um dia poder chegar no Senhor e falar,
Senhor, eu não fiz nada eu nunca fiz nada para poder te ajudar, o Senhor nunca me deu nada. E Pedro está querendo dizer aqui também, em outras palavras, que todos nós também vamos receber talentos. Quando o Espírito Santo derrama sobre nós, todos nós vamos receber esses talentos. Esses talentos nós não podemos ficar para conosco. Se o Senhor ele tiver realmente um sonho, ele realmente também tem que compartilhar esse sonho para conosco. Se simplesmente os jovens tiveram visões, simplesmente da grandeza do amor de Deus, ele vai ter que levar isso para todos. Homens e mulheres também vão profetizar e terão que profetizar para com todos. Então o avivamento de Deus é mais um ponto que ele está querendo dizer aqui, que é uma palavra que se repete bastante no livro de Atos, que é essa questão da koinonia, que é essa questão de uma vida em comunidade, uma vida em que nós e os outros seremos como Jesus ele disse em João 17, em que vai nas passagens mais maravilhosas que eu já li em toda a Bíblia, em que o próprio Deus ele ora para o próprio Deus, dizendo: Pai, que eles possam ser um, assim como eu e você somos um. Então, quando o Espírito Santo de Deus ele derrama, vai derramar simplesmente sobre o indivíduo, ele vai derramar sobre toda a igreja de Deus, ele vai derramar sobre homens e mulheres, jovens e idosos, e todos vão poder ser cheios, e todos vão poder transbordar do mesmo amor, todos vão ser cheios do mesmo Espírito Santo de Deus. Essa é uma das coisas mais lindas de todo o avivamento. Quando o avivamento de Deus chegar, não vai haver mais, infelizmente hoje ainda algumas questões assim de denominações. Não vai ser somente a Assembleia de Deus que vai receber o Espírito Santo, vai ser só a Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, Pentecostal, não vai ser o corpo de Cristo que vai receber vai ser cheio desse amor de Deus, vai ser transbordado e vai rolar de glória em glória, e vai simplesmente sair profetizando, vai ser cheio, vai ter visões, alguns vão ter. Você vai ver algumas pessoas andando na rua e falando: arrependei-vos que é chegada a hora de Deus. E a gente vai ver esse lindo mover. Nós vamos poder olhar no rosto dos nossos irmãos e nós vamos poder reconhecer que o mesmo Espírito que habita na gente é o mesmo Espírito que habita nele. A gente vê isso no livro de Atos, a gente percebe que não foi difícil para eles. No que é dito que pessoas que tinham muita propriedade vendiam seus bens e para ajudar aquele irmão que tinha um pouco de necessidade. Eles faziam isso porque, para eles não estavam simplesmente vendendo algo seu para dar para o outro. Não, eles estavam distribuindo algo seu para você mesmo, que é seu irmão. Ele não estava pensando: eu, Raniel, vou ajudar a Lana, vou ajudar a Ralph. Não, a Igreja de Cristo vai continuar ajudando a Igreja de Cristo. É como se eu passasse o meu microfone da minha mão direita para a minha mão esquerda. Não tem uma questão de diferença. Que o Espírito Santo de Deus, no verdadeiro avivamento, vai justamente unir toda a igreja. E para a gente entender um pouco mais sobre o poder do avivamento de Deus, vamos continuar lendo um pouco mais aqui, agora a partir do verso 18. A gente vai ler até o final. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que um grande avivamento? Quando Deus derrama o Espírito Santo dele sobre toda a carne, sobre toda a igreja, o que Deus ele vai querendo realmente dizer? Que nós também seremos como o dedo. Que em algum assim a gente vai ser como um dedo, a gente vai ser como um dedo que aponta para alguma coisa. Quando alguém faz assim, não sei se vocês estão conseguindo ver, passando aqui, quando alguém faz assim, ele está realmente apontando para alguma coisa. E por que ele está querendo dizer isso? Ele está falando justamente no momento que ele vai dizer da parte dos sinais, dos prodígios e das maravilhas. Toda essa questão desses, digamos assim, poderes, coisas parecem mágicas, ou então, assim, morto ressuscitar, ou então um leproso ele ficar curado.
para os judeus e para Deus, isso nunca tem um fim em si próprio. Isso é que sempre está apontando para alguma coisa. Quando Deus, Ele mandou o seu Filho Jesus, Ele fazer a obra aqui nessa terra, e Jesus, Ele fez as coisas que fez. Ele não fez isso simplesmente por fazer. Ele não simplesmente ressuscitou Lázaro simplesmente por ressuscitar. Ele não curou leprosos. Ele não fez cego ver simplesmente por fim em si mesmo. Ele fez isso porque ele estava querendo apontar uma coisa maior. Ele estava querendo apontar para o reino de Deus. Como ele justamente falou isso para Lázaro. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que Lázaro, até mesmo quando estava no ventre da sua mãe Isabel, ele reconhecia Jesus. É junto quando Maria estava grávida de Jesus, chegou perto de Isabel, é como se João Batista ele tivesse já comemorado a alegria do seu Senhor. João Batista foi aquele que o próprio Cristo foi até ele e batizou. João Batista foi aquele que batizou a Cristo, e nesse momento o Espírito de Deus em forma de pomba desceu sobre Jesus, e o céu se abriu, uma alta voz falou: "Este é meu filho amado, a quem tenho comprazo." Então João Batista é uma das pessoas mais assim sortudas, muito entre aspas, mas assim abençoadas, porque ele conseguiu ver e contemplar a manifestação de Deus triuno ali na frente dele. Nossa, que maravilha! Só que o que me chamou mais atenção é que quando João Batista estava preso, ele tinha alguns seus seguidores ali, e ele fala: "Eu vi isso tudo acontecer. Eu vi o Filho do Homem. Eu batizei Jesus Cristo. Eu batizei Jesus de Nazaré. Eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. Eu vi uma voz do céu falar que ele era o Filho amado que estou comprado. Mas será que é ele mesmo?" Então vai perguntar a Jesus Cristo se ele realmente é quem diz que ser. Que questionamento interessante. João Batista, aquele que viveu tudo que viveu, aquele que como o profeta Isaías diz em Isaías 40, que é a voz que clama pelo deserto. Ele está com um pouco de dúvida se Jesus Cristo é o Messias, e Jesus ele fala: "Não, tudo bem." A gente percebe que no momento de Jesus Cristo, no relato dos evangelhos, e Jesus ele questiona por que João Batista está perguntando essas coisas. Jesus Cristo podia perguntar: "Como assim João está perguntando essas coisas? Ele me batizou, ele não viu com seus próprios olhos tudo aquilo que aconteceu, ele não viu o próprio Deus, o Pai, falando que eu sou filho amado, que estou com prazo." Ele fala que isso não é suficiente. Não, a gente percebe que Jesus ele não questiona isso. Ao invés disso, Jesus ele olha para o seguidor de João Batista e fala: "Bom, não, tudo bem, o questionamento dele é real. Então testemunha para ele o que vocês estão realmente vendo." E justamente vocês estão vendo coxos andarem, cegos vendo, surdos ouvindo, mortos ressuscitando. Podem dizer isso para ele e levar esse questionamento até João Batista. E João Batista perguntava: "E aí, Jesus Cristo, ele afirmou para vocês ser o Filho de Deus? Ele afirmou para vocês ser o Messias?" Aí eu falando: melhor ainda, Jesus Cristo ele mandou a gente testemunhar o que a gente realmente viu. Mandou a gente testemunhar de que os mortos estão ressuscitando, de que os cegos estão vendo, de que os surdos estão ouvindo, de que os coxos estão andando. Então, muito interessante que nesse momento sanou qualquer dúvida que João Batista ele tinha, justamente por causa que os sinais, prodígios e maravilhas que Jesus Cristo estava fazendo não era simplesmente alguma coisa pequena. Não estava fazendo isso simplesmente porque ele era um cara legal que tinha poderes e podia ajudar as pessoas. Não, ele estava fazendo isso justamente porque ele estava apontando. Os sinais de Jesus nunca foram um fim em si mesmo, é como se fosse um dedo apontando para o reino de Deus. E aqui ele está querendo dizer o seguinte: o Senhor está voltando. Nós, a igreja, é aquela que clamamos: "Maranata, ora vem, Senhor Jesus." E o Senhor Jesus Cristo, ele realmente está voltando. E quando ele virá, ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Quando Jesus Cristo ele chegar, todas as coisas vão mudar. Todos os preços realmente vão mudar. Tudo aquilo que você acha que tem valor vai mudar. Tudo realmente vai mudar quando o Filho do Homem ele aparecer sobre as nuvens com poder e grande glória. E tudo vai mudar. Tudo que nós conhecemos vai mudar. Ele vai chegar para reinar. Ele vai derrotar o opressor com o sopro da sua boca. Ele vai reinar conosco para todo sempre.
E o que nós, igreja, nós vamos fazer daqui até lá? E Pedro está querendo dizer que no avivamento, os sinais, os prodígios e maravilhas que vão acontecer não vai ser simplesmente para gozo pessoal nosso, vai ser simplesmente uma coisa pessoal, não vai ser simplesmente para a gente ajudar um aqui, outro ali, não. Não, a gente tem que ter noção de que sinais, prodígios e maravilhas, essas curas, esses dons de Deus, é justamente apontando de que o Senhor vai vir, de que a segunda vinda de Jesus Cristo ele é real. Aquele que um dia ascendeu sobre os céus, ele prometeu para a gente que um dia ele vai voltar da mesma forma que ele subiu. E para a gente entender um pouco mais sobre esse peso de que o avivamento ele é simplesmente um sinal, um prelúdio da vida do Senhor. E a importância da gente entender o avivamento. Vamos ler mais um pouco aqui, Atos, a partir do verso 20, em que diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que ele está querendo dizer? Que quando o Senhor vai vir, os céus vão proclamar a glória dele. Simplesmente a lua que ninguém pode mexer, nenhum homem pode tocar, Deus vai transformar. Todo o céu vai simplesmente incendiar com o poder da sua glória. E Deus ele vai vir para julgar aquelas pessoas que ainda permanecem nos seus pecados. Imagine, simplesmente o próprio Deus, ele vindo simplesmente revestido com o seu exército de milhares de anjos, ele vai vir para julgar todas as pessoas. Então, eu vejo o que nós vamos fazer se nós não estamos lá fora, afirmando que todo aquele que invocar o nome do nosso Senhor será salvo. Nós, igreja, nós temos que ter essa completa noção de que o verdadeiro avivamento de Deus é, acima de tudo, alertar para as pessoas de que arrependimento é a única esperança. Os maiores profetas, os maiores visionários, os maiores sonhadores, eles tinham uma única missão, no propósito, que é a narrativa de toda a Bíblia, de que só tem um nome que merece ser salvo. Somente ao Senhor pertence a salvação. Avivamento, acima de tudo, é isso. É a gente compreender e ter uma completa noção de que Jesus Cristo ele morreu em nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si os nossos juízos. E por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, nós realmente podemos ser salvos. Avivamento é nós sairmos e clamarmos para o mundo inteiro: arrependam-nos, por causa que é chegado o tempo de Deus. Arrependam-nos, que é chegado o tempo de Deus. Todas as coisas velhas se passaram. Em nome de Jesus Cristo, tudo se fez novo. Porque todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Mas, por amor a nós, Deus, ele amou a gente de tal forma que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verdadeiro avivamento vai justamente apontar essa verdade. Avivamento, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, não é simplesmente pessoas que ficam rodando no chão, ou então, às vezes, ficam imitando animais, ficam fazendo isso e aquilo, não. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ela vai ser convencida de muitas coisas. Uma delas que o Espírito Santo deu para convencer a gente é da justiça, do pecado e do juízo. Então, quando a pessoa que é cheia do Espírito Santo, o que tem mais dentro dela é justamente isso, sabendo que o juízo do Senhor um dia vai vir. E que todo aquele que não confessa Jesus Cristo como o Senhor nessa vida, um dia vai se arrepender. E na linguagem de Apocalipse é dito que o glorioso dia do Senhor vai chegar. E aqueles que não estão em Cristo vão se arrepender de tal forma que eles vão desejar que os montes cairão sobre ele. Que, em outras palavras, vão desejar a morte, mas eles não encontrarão. Então, o avivamento é justamente isso, é preparando a igreja para a vinda do Senhor. É justamente nos levar ao deserto, nos preparar nos momentos mais difíceis, por causa de todos esses dons. Ele vai ver profecia. Quem foi um dos maiores profetas que teve? Os dois maiores profetas, João Batista, estava se clamando no deserto, assim como Jesus. Jesus, para se preparar para ser um profeta, ele foi para o deserto, sinais, prodígios e maravilhas. Os maiores exemplos disso é o que Jesus fez. Jesus ele veio trazer Deus, lá em Êxodo, ele veio trazer
esses sinais, prodígios e maravilhas para tirar um povo de uma terra e levá-los ao deserto. Tudo no avivamento é isso, é levar a igreja de Cristo para o deserto, para que eles possam ser cheios do Espírito Santo. E quando eles saírem de lá, como o próprio Jesus fala, quando ele está no deserto, não fala que ele saiu cansado, não fala que ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum no deserto, não fala que nosso Senhor saiu de lá exausto, não fala que ele saiu de lá fraco, não, mas fala que ele saiu de lá no poder do Espírito Santo. E o avivamento é justamente isso. Todos esses sinais é justamente Deus também nos levando ao deserto, nos levando também para o ódio, por causa que uma voz antiga uma vez já disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E não está falando simplesmente isso, ele está falando que que perseguir a igreja é sinal de crescimento. Não quer dizer isso, não. Quer dizer que a igreja está sendo muito perseguida por causa que ela está pregando o evangelho, por causa que ela não está se conformando com as coisas que há no mundo. Ela só está indo para todos os cantos e clamar: arrependam-se, 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 por causa que o juízo do Senhor está vindo. É chegado o dia do Senhor. Então, o único caminho que tem é se arrepender. Esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é o verdadeiro sinal, um verdadeiro avivamento. O Espírito Santo, como J. Parker, como os teólogos, ele vai dizer que o Espírito Santo é como se fosse um outdoor que reflete a imagem de Jesus Cristo. E esse crucificado, o avivamento, ele vai vir para a igreja justamente isso, para a gente lembrar das nossas raízes. A gente lembrar que o Espírito Santo, apontando para Jesus Cristo, o arrependimento é nossa única esperança. Amém? Você pediu aos irmãos que se levantarem, vamos fazer uma oração. Senhor, querido Deus, chego aqui mais uma vez, mediante o nome do seu Filho, e pedir, Senhor, para que o Espírito Santo caia sobre a igreja, uma parte mais de nós, até mesmo que sejamos perseguidos, e até mesmo que o Senhor nos leve ao deserto, para ser simplesmente para falar de amor conosco, e que nós possamos nos preparar cada dia vez mais para a vinda do Senhor Deus, e que nós possamos ser uma boca profética para toda geração, uma voz que vai clamar no deserto, que arrependimento é a única esperança. A honra e glória do seu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? A gente está nos minutos finais, para já estarmos encerrando, mas antes, eu gostaria de cantarmos uma canção. Quero convidar aqui Lana e Isabela para a gente finalizar com um pouquinho de voz que temos. Lembrando que amanhã continua e a voz se renova. Queridos, de tudo que nós ouvimos aqui, eu não vou pregar novamente e nem quero também resumir, porque foram muitos conteúdos ricos que vale a pena ser analisados e guardados no nosso coração e executados. Mas uma coisa não pode ser deixada de ser observada, que todas as coisas que foram feitas, como o nosso querido Roniel colocou, só puderam ser feitas através do Espírito Santo. Ele começou aqui colocando muito bem de que era através do meu Espírito, o Espírito do Senhor. E a pergunta, que na verdade é justamente essa canção: o que fazer quando Ele vem? O que nós devemos fazer quando o Espírito Santo vem sobre nós? Qual é a nossa postura? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa atitude? Então, eu quero que você cante essa canção e que você tenha isso como uma cobrança no teu coração agora. Porque nessa canção e nesse momento em especial não se trata do que você faria se Ele viesse agora, se você se jogaria no chão, se você choraria, se você saltaria, não. É se você teria coragem de anunciar o Evangelho. É se você teria coragem de ser um mártir nesse tempo pelo Senhor. É se você teria coragem de entregar a sua vida, de fazer renúncias, de sacrificar os seus próprios interesses por amor à causa do Espírito Santo. E o que fazer quando Ele vem? Será que eu vou me render por completo ou será que eu vou abraçar os meus interesses? O que farei quando Ele vier?
Quando Ele tocar no meu coração, quando Ele me chamar pelo meu nome, eu vou dizer: eis-me aqui, Senhor, faça o que Tu quiser fazer da minha vida. Ou eu vou simplesmente querer apenas adorá-lo e exaltá-lo. Sabe, adorar ao Senhor é importante, mas mais importante do que isso é fazer a Sua vontade. Qual é a tua reação?
geração, a igreja primitiva, e o Senhor disse: ficar em Jerusalém até que vocês estejam revestidos de poder. E vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até aos confins da terra. E os teus filhos, Pai, receberam essa profecia, essa promessa, essa palavra, eles aguardaram. Eles aguardaram, Senhor, te servindo, eles aguardaram o cumprimento da promessa, te adorando, eles aguardaram o cumprimento da promessa, orando, até que o Espírito Santo veio, até que o Espírito Santo veio, Senhor, e mudou todo aquele contexto, e tudo aquilo foi estratégico, também naquele momento, naquele exato dia, havia pessoas necessárias o suficiente para que o teu nome fosse propagado muito mais além do que se poderia imaginar. Nações vieram para se pegar o mortes e contemplaram um Deus que se movia de um modo diferente a partir daqueles dias e levaram para as suas nações, e esse modo o teu nome foi elevado às nações e nos alcançou, Pai. Deus, nós olhamos para a tua palavra que diz que a tua igreja ela é vitoriosa, mas não é qualquer igreja, não é qualquer placa, Senhor, não é qualquer povo, é a igreja, aquela que é lavada e remida, aquela que tem colocado os interesses do Senhor acima dos seus próprios interesses. Faz-nos, Senhor, esta igreja, Pai. A minha oração nessa hora, Jesus, sobre o que foi falado nessa noite aqui, Pai, é que nós possamos estar sensíveis, Senhor, para termos sonhos, para termos visões, para sermos os profetas da geração, Senhor, para que de fato, Pai, quando for o tempo oportuno do Senhor sobre cada um de nós possamos responder assim como Samuel, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Nós confiamos, Pai, que o plano do Senhor ele é infalível e que o Espírito Santo, Pai, ele é fiel e cumprirá todos os seus propósitos, Senhor. E para encerrar essa minha oração, eu apresento a minha vida, Senhor, e creio também que os meus irmãos fazem o mesmo. Nós dizemos, Pai, que o fogo do Senhor possa queimar constantemente em nossos corações e que possamos ser cheios do Espírito Santo, Senhor, para cumprir todo o seu propósito na terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós não estamos aqui, Senhor, na festividade, a propósitos para ser manifestados em ti. E em nome de Jesus, agora, Senhor, libera todo o seu propósito, Jesus, libera toda a sua intenção, Jesus, libera todo o seu propósito, Espírito Santo, libera toda a sua intenção, Espírito Santo, e que cada um de nós possamos, de fato, vivenciar nesses dias, em nossa geração, a tua intenção, Senhor, e a cultura do reino, Pai, através de nossas vidas, para que nós possamos ser achados, Pai, para nós preocupados sobre o seu querer, em nome de Jesus, meu Pai, agora nessa noite. Amém. Queridos, eu quero ser grato a vocês que vieram, que se dispuseram estar aqui nessa noite. Sou grato por cada um de vocês. Eu creio que nenhum de nós estamos aqui por motivo casual. A gente precisa ter isso em mente, irmãos, que tudo que nós façamos no que diz respeito à obra do Senhor, aos termos do Senhor, aos princípios do Senhor, elas têm uma razão de ser. Então, a tua vida aqui nessa noite, ela não é casual, ela não é um acidente, ela tem um propósito. Então, em nome de Jesus, receba sobre o teu coração que foi ministrado aqui hoje, como sementes que germinarão e darão frutos em nome de Jesus. Que você possa sair daqui e a gente tem esse entendimento de que nossas vidas nunca mais serão as mesmas, porque não importa o tanto que nós conseguimos mudar, se mudamos uma fração mínima, mudamos alguma coisa, já não somos mais o mesmo. Então, em nome de Jesus, queridos, que vocês possam receber um montante bom, para que vocês possam de fato perceber que muitas coisas mudaram sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós já vamos finalizar. Agradecer a todos que Deus abençoe, os queridos, nossa palavra tão poderosa. Eu quero lançar convite para você que ainda não fez uma aliança com Cristo, você que ainda não é cristão, você que está afastado do Evangelho, você que talvez não se considera nem afastado do Evangelho, mas você foi se afastando da igreja.
lançamos um convite a você para sair do seu lugar e vir aqui na frente e afirmar a sua aliança com Jesus. Diante de tudo que ouvimos aqui, do que está liberado para nós como igreja, eu te convido a fazer parte disso que Jesus já está fazendo e que ainda vai fazer. Se tem alguém nessa noite que está afastado, que não está com a sua aliança em dias com Cristo, eu quero te convidar hoje a você fazer um compromisso com Jesus. Se tornar um cristão, uma cristã, alguém que vai entregar a sua vida a Deus e viver para Ele. Há uma ideia aí fora de que ser crente é ser triste, Pergunta para essa juventude que está aqui se eles trocariam essa vida por qualquer outra coisa, porque eles experimentam diariamente da maior alegria, que é a alegria de ter o Espírito Santo em seus corações. Tem alguém nessa noite para Jesus queira fazer um compromisso com Cristo? Se não tem, que Deus te abençoe. Decidindo mesmo após o culto, nos procure. Não saia daqui hoje sem fazer uma aliança com Cristo. E amanhã, 18h30, mesmo horário. Amém? Os irmãos da casa que estão acostumados com o culto de domingo às 18 horas, amanhã a gente vai estar meia hora mais tarde. Tá bom? Mas você não aproveita para chegar com meia hora de atraso de novo, não. Às vezes o culto é assim, você chega às 6h30, fala que às 6h30 vai chegar às 7. Não, 6h30, deixa aqui para a gente começar mais cedo e desfrutar muito mais. Amanhã o Ralf vai estar ministrando aqui para a gente, já que o Ralf, com certeza, será uma bênção aqui também, em nome de Jesus. Né? Garganta, ele está apontando para a garganta. Por isso que eu estou cantando, pregar de menos. Né? Eu tenho certeza que será uma bênção aqui em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse culto abençoado. Né? O Gustavo está ali com a mesa. O colo, tem que acordar todo o começo do teu vestido. Pai, nós te louvamos. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela vida da tua igreja. Obrigado por essa juventude. Obrigado pelos louvores que foram entoados, Pai. Pelo direito de te louvar. O Senhor tem um coral lindo aí no céu, mas o Senhor nos ouve. Mesmo sem entender o porquê, Pai, eu te agradeço. Obrigado por receber a nossa adoração. Obrigado por esta palavra abençoada que o Senhor usou o teu Filho para falar aos nossos corações nessa noite, Deus. Ajuda-nos a vivermos as verdades do teu Espírito e podermos receber, ó Deus, e desfrutar, na verdade, da plenitude daquilo que já está liberado para a tua igreja, Jesus. Ajuda-nos a entender o que o Senhor já está fazendo para mergulharmos nisso e vivermos a plenitude do teu propósito. Leva-nos em paz aos nossos lares, Pai. Abençoa todos os teus filhos que saíram dos seus lares para estar com a gente aqui hoje. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós hoje para todos sempre. Amém. Amém. Paz, Deus te abençoe. Amanhã tem mais em nome de Jesus.